Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a você, o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Queridos, nós vamos estudar e nós vamos perceber na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, praticamente todos os sinais já se cumpriram para a volta de Cristo. Todos os sinais já se cumpriram. Nós vamos observar aqui um detalhe, porque o Apocalipse, para você ter ideia, tem eruditos, estudiosos. Claro que a gente não vai trabalhar de uma forma mais maciça, mas o que nós podemos adquirir de conhecimento, nós vamos passar para você. Mas tem eruditos, conhecedores, homens prolixos na matéria da escatologia, que tem 50 anos só nessa matéria. 50 anos só nessa matéria. E todos eles afirmam das mais diversas denominações que todas as profecias já se cumpriram ao longo desses 2000 anos. Todas as profecias já se cumpriram ao longo desses 2000 anos. Eu gostaria de estudar para vocês alguns aspectos. Você sabe que em 14 de maio de 1948, Israel se tornou nação. Israel se tornou nação. Mas eu quero falar um pouco também sobre a visão de Daniel no capítulo 7, do versículo 8, que diz: estando eu ainda considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual das 3 pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olho de homem e uma boca que falava grandiosamente. Queridos, aqui tem 2 interpretações, dentre tantas várias outras que nós não vamos citar aqui. Essa ponta, algumas pessoas se referem como o Vaticano, pois o Vaticano é um país, a sede de Roma, a sede papal, onde é muito pequeno, praticamente o tamanho de uma cidade, e é um dos estados mais proeminentes, afluente, proativo, ativo do mundo. E alguns estudiosos dizem que quando o Vaticano ele foi instalado, alguns países ele teve que sofrer uma derrota grande, como a Estônia, Letônia e Lituânia no tempo contemporâneo. Porém, contudo, entretanto, todavia, há outra tese que quando Apocalipse 11, versículo 7, quando 3 tribos bárbaras arianas foram tiradas, né? Hércules, Vândalos e Ostrógolos. Então, perceba que há uma conjectura muito forte, né? Então, quando essas 3 tribos bárbaras foram arrancadas, foram disseminadas, em 588 depois de Cristo, para que Roma pudesse ser estabelecida, há essas 2 teses, mas e outras teses também. Por quê? Porque na escatologia, queridos, o pastor não peca quando ele faz conjectura ou quando ele faz suposição, desde quando não venha de encontro com os dogmas e doutrina cristãos, né? Porque na escatologia, a suposição e até o achismo, em certos pontos, é pertinente, coerente e contundente. Mas para que Roma pudesse ser estabelecido, e o próprio Vaticano, e a própria figura papal, em 558 depois de Cristo, foram tirados
Hércules, vândalos e ostrógos, 3 tribos bárbaros arianas. E recentemente, por volta do século XIX e XX, foram tirados, perderam sua força países como Lituânia, Letônia e Estônia, para que o Vaticano fosse e recebesse poder. Tem outras teses também que eu não quero entrar em detalhes aqui, que são válidas. Eu trabalho nas teses que eu encontro uma substância para poder trabalhar em cima da verdade. Primeiro que nós precisamos entender também que Israel, ele voltou para o cenário em 1948, em 14 de maio de 1948, Israel, ele voltou para o cenário. Você precisa perceber 2 pontos muito pertinentes, muito contundentes, que as pessoas ignoram. O primeiro ponto se encontra em Isaías 66, versículo 8, que diz: quem jamais ouviu falar tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se-á fazer nascer uma terra num só dia, mas nasceria uma nação de uma só vez. Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Isso fala como Israel, em 14 de maio de 1948, fez agora 72 anos, Deus abençoe o Estado de Israel, a nação de Israel, completou 72 anos. A Bíblia fala que a idade de um homem é de 70 anos, e passar disso é cansaço e fadiga. Alguns estudiosos trabalham com essa filosofia que Israel alcançou a maturidade, a figueira floresceu, a videira deu suas vides e está perto a volta do Senhor para a colheita. Você sabe que Israel ela tem 3 designações: videira, figueira e oliveira. Videira produz vinho, alegria. Oliveira produz óleo, o Espírito Santo. E a figueira produz figo, bênçãos materiais no seu corpo, naquilo que você pode tocar. Porque Deus trabalha nessas 3 áreas: alma, corpo, espírito. Matéria, espírito e emoções. Outro texto bastante contundente, coerente, que as pessoas ignoram muito, se deu em Isaías capítulo 60, versículo 8 ao versículo 10. Que são estes que vêm voando como nuvem e como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis para trazer os filhos de longe, a sua prata e seu ouro com eles, na santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, enquanto te glorificou. Alguns falam que nesse versículo foi quando se cumpriu literalmente como quando Albim trouxe os judeus da Turquia de avião que estava disperso. Mesmo o Estado de Israel estabelecido, havia muitos judeus dispersos. E havia uma quantidade enorme na Turquia. E foram levas e levas de judeus da Turquia para Israel. Então, alguns estudiosos fazem alusão a esse versículo, que os judeus eles vieram, já existia um avião, Israel já estava com seu estado pronto para receber os seus filhos. E o povo de Israel fazia mais ou menos aquela canção,
Quando estava longe do rio da Babilônia, me lembrava de Sião, então cantava cânticos. E eles tiveram muita alegria quando eles voltavam para a sua terra. Todos os judeus tiveram muita alegria voltando para a sua terra. Eles se regozijavam, eles davam glória a Deus, eles tinham uma alegria imensurável, porque estava voltando para a terra que estava oficialmente legalizada. E tem um detalhe, queridos. Israel, dizem os estudiosos que o voto de Minerva, que deu o Estado, o direito de Israel de ser Estado, foi de um brasileiro, em 1948, chamado Oswaldo Souza Aranha, um diplomata brasileiro. Israel, ela é protegida muito pelos Estados Unidos. Israel, ele tem o seu papel fundamental no mundo. Interessante que eu gostaria de falar aqui para vocês, nós falamos sobre a ponta pequena, mas nós vamos falar também um pouco de Israel, que nesses dias completou seu 70º aniversário. Interessante que em 1948, com o voto de Minerva do brasileiro, Israel é a terra da promessa, Israel é a terra santa, Israel é a terra que Deus escolheu, palco das profecias, das futuras, das antigas, das atuais profecias que vai se cumprir. Então não pode, não pode e nem deve se ignorar Israel como o palco do centro do mundo. Deus levantou os Estados Unidos da América, eu sempre falo isso, Deus levantou os Estados Unidos da América para poder proteger Israel. A única nação que leva até mesmo Israel no seu nome. Se você pegar a palavra Israel, Jerusalém, vai estar escrito USA no meio da palavra. USA, Jerusalém. E Deus, queridos, ele dá enigma, Deus dá pista. Tem um rapaz do autoajuda chamado Anthony Robbins, ele fala que o sucesso deixa pistas, né? O sucesso dá pistas. E no reino de Deus também é diferente. Você percebe que na escatologia bíblica, apocalíptica e de Daniel, nada é concreto. Há uma subjetividade muito grande. Por isso, os intérpretes, os hermenêuticas, os exegéticos, os pregadores que se debruçam, que se detêm a essa matéria, tem um livre direito de pensar desde quando não venha ferir a palavra. Tem um livre direito de especular desde quando não venha ferir a palavra. Tem um livre direito de imaginar desde quando não venha ferir a palavra. Tem um livre direito de elocubrar desde quando não venha ferir a palavra. Então, quando trabalho aqui em escatologia, eu vou trabalhar sempre com hipótese em algumas ocasiões. Algumas ocasiões são concretas, outras ocasiões são hipóteses, bem bastante daquilo que seja a realidade. Mas, no comando do primeiro-ministro David Ben-Gurion, da fundação do Estado de Israel, com o diplomata do brasileiro Oswaldo Souza Aranha, o mundo não é mais o mesmo. Israel, acredito, completou recentemente 72 anos em 14 de maio de 2020. Deus abençoe o Estado de Israel. Onde muitos teólogos afirmam em um possível aparecimento do anticristo e do falso profeta. Nós já estudamos aqui o falso profeta e o anticristo. Assunto que nós tratamos
com muito desvelo, com muito estudo daquilo que nós temos. Mas aí pega uma ponga para o Brasil, porque o Brasil é quem é o maior celeiro de missões. E já falei aqui que eu não vejo outro país com tamanho adoradores como o Brasil. O Brasil é um dos países que tem mais adoradores no mundo. Outras nações têm sim os adoradores, mas não vejo, apesar de o evangelho estar muito deturpado, né? Mas há aqueles 7.000 que não se dobraram a Baal. Há 7.000 que não se dobram a Baal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, queridos, há algo que eu quero falar para vocês de muito importante sobre Israel e a igreja. Nós, a igreja, somos Israel de Deus. Nós, a igreja, representamos o Israel de Deus. Quando nós nos encontrarmos com Deus, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Todos os homens não. Só aqueles que foram salvos para receber o galardão. O céu não vai ser como muitas pessoas pensam. O céu vai ter hierarquia. O céu vai ter posições. O céu vai ter autarquias. O céu vai ter galardões, recompensas. O céu vai ter gratidão. O céu vai ter honrarias. E o tribunal de Cristo é para isso. O trono branco é para o juízo, mas o tribunal de Cristo é para aqueles que serão salvos. E nesse tempo pós-moderno, pode-se dizer que nós estamos vivendo o limiar da volta de Cristo. A reforma protestante aconteceu em 31/10/1517. Vai fazer 503 anos. Onde o monge agostiniano Martinho Lutero colocou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, contra as indulgências, contra os pecados da igreja na época. E dali se fez a divisão católicos e protestantes, porque todos nós éramos um só povo. E na verdade, o bem da verdade, os católicos, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, eles que saíram de nós protestantes. Não foram nós que saímos dele, ele que saiu de nós. Porque nós estávamos com a verdade. Mas esta é uma outra questão que nós vamos tratar em outro momento pertinente, contundente. Mas Lutero, aos 34 anos, ele selou, ele emplacou aquelas 95 teses. Hoje também, no meio da igreja, eu estava vendo que as pessoas perderam. Hoje tem muitos doutores para si mesmo da sã doutrina, pessoas que caíram de paraquedas, pessoas que não têm história de vida. E quando isso eu não falo a questão de grau, não falo a questão de igreja, não falo a questão de teologia. Tem muitas pessoas que são preparadas, mas articula doutrinas antibíblicas, articula doutrinas diabólicas, mesmo dizendo que estão na igreja. Doutrina que vai de encontro com a palavra de Deus. Você tem que se deter à palavra de Deus, apenas isso. Você, temos que nos deter apenas à palavra de Deus. Mais nada do que isso. A palavra de Deus é o nosso norte, a palavra de Deus é nossa bússola. Todo homem tem um manual, e o manual é a palavra de Deus. Então hoje nós vemos aí
teólogos, entre aspas, né, que defendem coisas absurdas que a Bíblia não diz para não defender, que conta os dogmas, dogmas. Já expliquei para você o que é dogma e doutrina. Dogmas é algo que é imprescindível, necessário, indispensável, inevitável. Por exemplo, Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém pode tirar esse dogma. Ninguém pode dizer que a flor é o Senhor, que o boi é o Senhor. Não. O Senhor é Jesus Cristo. Não há outro nome debaixo do céu que importamos que sejamos salvos. Então, tem pessoas que querem colocar dogmas no meio da igreja. Né? Dogmas errados. Os dogmas têm que ser defendidos. Por isso tem muitos pastores, e esses prevalecem porque são pastores que o próprio Deus levantou. Né? Teólogos também, trabalham na área de teologia, que não são pastores. Eu conheço muitos teólogos que eles são apenas teólogos, não são necessariamente pastores. A gente pensa que é pastores, mas não é pastores. Que defendem, militam e são apologetas dessa área. Precisa. Porque quando você vê algumas pessoas aí na televisão, o nível de hedonismo, narcisismo, blasfêmia chegou a tal ponto que é necessário Deus levantar homens, né, para que possam defender o Evangelho. Ah, mas o Evangelho não precisa de defesa, não precisa não. Mas os fracos precisam. Mas aqueles que estão sem entendimento precisam. Mas o irmãozinho que está lá no interior do Amazonas, que se converteu ontem, e precisa de uma direção, ele precisa. E Deus vai levantar através do Espírito Santo alguém para falar com ele. Seja lá quem for, vai com a sã doutrina, Hoje, no meio de tantos escárnios, tantas blasfêmias, antigamente, o sacrilégio, a blasfêmia, até que era pouco no meio que estamos vivendo. O sacrilégio e a blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia é você falar e insultar a Deus. Sacrilégio é você vai fazer aquilo que o anticristo vai fazer, que tudo aquilo que é objeto de culto e que serve a Deus, você hostilizar de uma maneira pejorativa. E existe todos os tipos de blasfêmias, que eu não quero citar aqui, né, que aconteceu, que todo mundo sabe, nesses últimos anos, não somente contra a fé cristã, mas também contra a fé católica. E, queridos, Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Né? Hoje temos pessoas que são ícones da mídia, influência digital, influência televisivo, né? Que falam cada asneiras, meu amigo, cada asneiras, que só o sangue de Jesus e que Deus tem misericórdia. Um tal de Neto, um tal de Chat, né? Meu Deus, tantas coisas que esses homens fazem. E eu peço a Deus misericórdia, compaixão, que Deus dê direção a esses homens, que eles cheguem ao arrependimento, que eles sejam postos no pau da vida. Porque se Deus salvou Manassés, né, por que não vai salvar esses homens? Manassés foi o primeiro infanticida da história. Um homem que matava crianças. E Deus teve misericórdia dele. E ele se arrependeu, como Nabucodonosor também. Nabucodonosor, ele se arrependeu. Por quê? Porque o que Deus quer, queridos, é que o homem seja salvo. Né? É que o homem, ele seja salvo. Então você viu duas profecias sobre Israel. Israel se tornou nação em um só dia. E veio milhares e milhares de judeus de avião da Turquia, depois do Estado de Israel ser elaborado, feito, da Turquia para Israel, cumprindo as profecias de Isaías 60, versículo 8 a 10. E você vai ver 1000 profecias, queridos, na Bíblia. Como eu falei, a Bíblia, se você pegar alguns estudiosos, né, tem alguns livros aqui que falam sobre isso,
Se você se debruçar, você fica um ano todo e não vai fazer nada. Né? Não que seja ruim, é muito bom, mas tem doutores e mestres para essa área, para estudar escatologia. Por exemplo, tem um livro de Daniel, que Norbert Light fala de Cleópatra, fala de outros reis que foram bem conhecidos na história, e Daniel dá detalhes. Mas nós vamos ver aquilo que realmente convém. E nós estamos vivendo, queridos, uma série de situações drásticas no meio do povo de Deus. As revistas precisam de uma reforma dentro da própria igreja. Já vi alguns teólogos falando isso. Olha, vocês precisam de uma reforma dentro da própria igreja, onde as pessoas mercantilizando a fé, onde as pessoas ficando multimilionárias através da fé alheia, né? Onde as pessoas fazendo barbaridade, toda sorte de iniquidade no mundo, sendo institucionalizada também na igreja. E Deus está fazendo uma limpeza geral. Por quê, querido? Alguém falou que a igreja nunca se perdeu. A igreja nunca se perdeu. A igreja ela está preparada para o arrebatamento. Foi o tema dessa apostila, desse livro, ou desse compêndio que eu fiz. E eu fiz em 2009, porque Deus já tinha me dado entendimento que a igreja está preparada para o arrebatamento. É que eu falo, se Jesus vier hoje nós temos um pouco mais de 1 bilhão de cristãos protestantes, né? Cristãos protestantes. Eu gosto muito de falar com aquilo que eu tenho nas mãos. Né? Então, hoje nós temos um pouco mais de 1 bilhão, né, de cristãos protestantes. Representa hoje 20%, mais de 20% da população. Hoje, os nossos irmãos católicos representam 2 bilhões. É a maior religião. Os protestantes também cresceram muito. O protestantismo cresceu muito, mas muito mesmo. Aliado a outras religiões, mas o protestantismo cresceu muito. Mas se no meio dos cristãos, eu vou incluir os católicos com 2 bilhões e evangélico com 1 bilhão, dá o quê? 3 bilhões. E eu não vou nem me relacionar a outras religiões. Para você ficar claro para você. Claro que vai ter pessoas que vão ser salvas em outras religiões, sim, por uma questão óbvia da parte de Deus. Né? Lembre-se, as coisas reveladas ficam para nós. As coisas não reveladas pertencem ao Senhor. E Deus tem a sua forma de julgar. Deus estabeleceu propósito, paradigmas, projetos, mas Deus ele tem a sua forma de julgar. Deus ele tem a sua forma de trazer à tona aquilo que está apenas por parte dele. Mas se desse 3 bilhões de pessoas, 3 bilhões, só tiver vou até melhorar, 3 bilhões, uma pessoa representa cada bilhão. Em condição de ser salva, são essas 3 que vai subir. Não, porque Deus não se limita, as pessoas só pensam, não, que o evangelho vai ser pregado em todo mundo, que o evangelho vai ser isso, depois virar o fim. Não, o evangelho, ele já foi pregado, segundo estudiosos, com a tecnologia, principalmente nessas 2 últimas décadas, alcançou todo mundo. Agora, o que eu acho, que eu penso, o que é uma tese minha, e muitos teólogos sadios, teólogos pertinentes, né, com raiz, não esses teólogos Nutella, concordam isso, que a única razão pela qual a igreja ainda não foi arrebatada é que Jesus está esperando muitas almas se converterem ao seu santo nome. Porque eu já falei para vocês que cada ano uma nação, por isso a razão pelo qual muitas pessoas vão para o protestantismo no mundo afora. Né? Em outras palavras, segue a Jesus. O número de pessoas que se convertem no mundo é o número da população do Brasil, para você ter ideia.
no mundo todo ano. Então Deus, claro que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todo homem se salve. E eu creio que essa é uma das razões pela qual Deus ele vai permitir que as pessoas ela venham a ser salvas. Porque o avivamento, muitas pessoas falam de avivamento, e segundo alguns estudiosos da Bíblia, houve questão de pessoas avivadas, grupos avivados. Então, é uma forma de avivamento. Mas o avivamento, como as pessoas esperam, como eu vejo muitos pastores, teólogos, eles esperam esse avivamento que todo mundo vai se converter. Vai acontecer? Vai. Isso é verdade. Que nações vão se converter, que pessoas vão estar literalmente aos pés de Jesus. Isso é verdade. Agora vai acontecer quando? Depois da grande tribulação. Aí que você vai ver nações inteiras pedindo a Jesus, nações inteiras se dobrando a Jesus, pessoas realmente contritas com o coração, mas agora se percebe que não há meio, não é que Deus não queira, é porque o coração do homem está em apostasia, os marcos foram tirados, isso a Bíblia proferiu, para quê? Para que, depois da grande tribulação, as pessoas venham e se encontrem com Jesus. Nações em peso vão pedir a volta de Jesus pela terceira vez. Nações inteiras vão se dobrar a Jesus. Nações inteiras vão se render ao nome de nosso Senhor Jesus.